Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos novidades importantes aí sobre o nosso Coringão, questão do Memphis Depay, situação da Neoquímica Arena e muito mais, tá? Então me sigam aí nas redes sociais, por favor. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero trazer para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá? Para você que quer fazer uma fezinha aí nessa terça-feira, tem rodada da Libertadores, tem rodada da Sul-Americana, o jogo inclusive do Fluminense, né, que perdeu o jogo de ida na Argentina pro Lanús, e hoje tem o jogo de volta, tem Racing Vélez Sarsfield pela Libertadores. Além disso, temos o Real Madrid em campo pela La Liga, tem jogo do Chelsea, tem jogo do Liverpool, muito jogo importante aí, interessante para você fazer a sua fezinha e montar o seu bilhete na Bet Nacional, né, que é 100% regularizada, tudo certinho aí para você aproveitar. Lembrando que é para maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade. Bom, família, Corinthians iniciou a venda de ingressos para o jogo de domingo contra o Flamengo, né, e aí eu já queria parabenizar a CBF por conta do horário, pô, um jogo domingo, 8h30 da noite. Domingo, 8h30 da noite, às 20h30, começa o jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Enfim, para quem quiser adquirir o ingresso, tudo pelo site fieltorcedor.com.br, tá? Mesmo que você não seja sócio torcedor do Corinthians, os ingressos são comercializados pelo site do Fiel Torcedor, e é isso, sem grandes novidades, tá? Bom, nesse final de semana, o executivo de futebol do Cruzeiro, o senhor Paulo Pelaipe, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade do jogo entre Corinthians e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil ser realizado no dia 26/11, então dia 26 de novembro. E não na data que está marcada, né, a data aí do dia 10/12, 10 de dezembro. Basicamente, adiantando aí o jogo em 2 semanas. O problema é o seguinte: o Campeonato Brasileiro está marcado para essa data que ele falou que seria nova, né, para novembro. Até o início de dezembro, para o Corinthians, para o Cruzeiro, só teremos Campeonato Brasileiro. Não sei de onde o Paulo Pelaipe tirou essa informação, né, mas, por enquanto, não tivemos nem confirmação da CBF. Na verdade, nem existiu, né, esse fato de que a CBF está analisando e vai confirmar ou negar a informação do Paulo Pelaipe. Não, a CBF já divulgou o calendário. A informação oficial é o calendário da CBF. Quem tem que provar o que está falando é o Paulo Pelaipe. Não, a gente está vendo aqui, tem a possibilidade de mudar a data do jogo e tal, mas tanto que ele falou no final de semana, e eu não trouxe no vídeo de ontem, eu falei, vou esperar um pouco, eu vou ver o que vai acontecer, né? Teremos mais alguém falando sobre isso, alguma atualização, e não tivemos, tá? Então, pro pessoal que até me questionou sobre isso, por enquanto, sem nenhuma atualização nesse sentido, informação aí do Paulo Pelaipe, até o momento, não procede, né? Não temos essa atualização pelo lado da CBF. Bom, o goleiro do Corinthians, o senhor Felipe Longo, foi convocado aí para a seleção sub-20, né, para o Mundial sub-20, e o Corinthians pediu a desconvocação do atleta, porque, no entendimento da comissão técnica do Corinthians, ele é o reserva imediato do Hugo Souza. Então, como eu já falei na última partida, né, que foi contra o Sport, o Hugo Souza tá pendurado, se tomar um cartão amarelo fica suspenso no próximo jogo, isso, aquilo, ok. O Corinthians olhou e falou, a gente tá com esse risco aqui, então a gente vai liberar o nosso goleiro reserva imediato? Aí o Hugo Souza toma o amarelo, vai jogar o terceiro goleiro, né? E um ponto muito importante, agora até uma informação complementar a tudo isso. Matheus Donelli não é mais o reserva do Hugo Souza. O Matheus Donelli não está sendo nem relacionado para os jogos, né? Vou até confirmar aqui novamente. Corinthians e Sport, por exemplo. Era o Felipe Longo que estava no banco. É isso.
Verdade. O Matheus Donelli não é mais o reserva do Hugo Souza, né? A gente, obviamente, tem essa impressão pelos jogos que o Matheus Donelli fez esse ano, pelo ano passado também e tudo mais. Mas assim, o Matheus Donelli tá meio que treinando afastado, não tá fazendo parte do elenco do Corinthians. Depois do Felipe Longo, tá vindo o Cauê, tem o Cadu. O Corinthians não tá utilizando o Matheus Donelli. O reserva do Hugo é o Felipe Longo. É o Felipe Longo, tá? Então, é até essa adaptação, né? Essa informação mesmo que precisa ser passada para os torcedores, porque a gente não viu o Felipe Longo em campo ainda. Então, a lembrança que a gente tem do reserva é o Donelli, mas não é mais, é o Felipe Longo. O Corinthians falou, o seguinte, foi convocado, beleza, mas a gente vai utilizar ele aqui, não dá para perder o Matheus Donelli, então pediram aí a liberação e tudo ok, mas Matheus Donelli, Felipe Longo está liberado da seleção sub-20, tá? Bom, falando agora sobre Memphis Depay, o Corinthians tem uma dívida ainda com o atacante holandês, né, por conta das metas atingidas, isso e aquilo, e chegou a um acordo verbal com o atleta do seguinte: vai pagar um valor mensal, né, parcelas mensais, até fevereiro de 2026, e somando todas essas parcelas, vai pagar metade da dívida que tem com o Memphis. O restante vai ser numa parcela em março de 2026, pagando, né, a outra metade. Então a parcela de março vai ser uma parcela assim considerável. De agora até fevereiro, vamos colocar aí, não sei se vai ter uma parcela agora em setembro, talvez não, acho que só outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 5 parcelas, né, de 10%, né, vamos colocar assim, somando as 5 dá 50%, em março paga os outros 50%, e aí na teoria quita todas as dívidas que tem com o atleta, pelo que eu entendi, né, envolvendo luvas, premiações e bônus, temos aí perto do valor de 20 milhões de reais. Tá? São muitas contas que tem para fazer, já tinha os valores de luvas programadas, né, no contrato, é muita coisa, cara, é muita coisa. E aí a dívida que tinha de direito de imagem foi quitada, então tá assim, tá uma grande bagunça. Sentaram, conversaram, entenderam os valores, o Corinthians explicou a situação, explicou o fluxo de caixa, ele falou, não tem problema. Vai pagando de pouquinho em pouquinho, a gente chega nesse denominador, né? A gente consegue abater essa dívida nesse sentido, tá? Então o Corinthians conseguiu, né, esse acordo verbal, tudo ok. Pelo que eu entendi, o Memphis foi muito solícito também nessa reunião, falou, tudo bem, entendo, vamos aí, o que for melhor para o clube, a gente chega nesse acordo. Então foi algo bem tranquilo nesse sentido. Faltava mesmo essa atitude da diretoria de chamar o Memphis para conversar, né? Porque o que estava acontecendo era o seguinte, tinha valores a receber, eles não pagavam e não falavam nada. Não falavam nada. E aí, foi igual aconteceu, por exemplo, com os clubes, né, da questão aí do transfer ban. Toda vez que alguém entrava em contato, sem respostas. Isso irrita. Pô, se uma pessoa tá devendo para você, você manda uma mensagem, você liga, a pessoa nem responde, você fica bravo, né? Você fala, meu Deus do céu, parece que eu que tô devendo pra pessoa, parece que eu que tô errado em cobrar, né? Então agora tivemos essa conversa, tomara, né, que não volte a acontecer aí esses atrasos e que a gente consiga aí resolver essa situação, tá? Que a gente consiga quitar essa dívida e que não se torne mais um problema para o Corinthians. Bom, tivemos também ontem, tá, a definição da diretoria do Corinthians para ter uma reunião, né? Na verdade, a reunião aconteceu ontem, assim, entre a diretoria do Corinthians e os executivos da Caixa Econômica Federal para renegociarem os juros da Neoquímica Arena. Para o torcedor corintiano entender, hoje o Corinthians paga a taxa Selic mais 2%. A Selic está em 16, mais 2, 18. E o Corinthians quer trocar para a taxa IPCA. A Selic em 18%, vamos fazer uma conta assim simples, tá? Sem enfeitar muito, sem entrar muito nesse âmbito financeiro direto, mas vamos na conta simples, só para a gente ter uma base, tá? Isso aqui não é o valor 100%, é só uma base. A dívida hoje da Neoquímica Arena está em 675 milhões de reais. A gente pagando uma taxa, que é a Selic mais 2%, que são 18% ao ano,
a gente paga 121 milhões de juros por ano. Só para manter a dívida como ela está, no 0 a 0. 121 milhões. Se a gente conseguir trocar, né, essa taxa de juros, colocar no IPCA a 9% ao ano, esse valor cai para 60 milhões de reais. Cai de 120 para 60, os juros. Então a gente já teria um lucro, né, um valor de 60 milhões de reais a menos para pagar por ano. Por ano, né? O valor que arrecadamos na campanha Doi Arena. A torcida do Corinthians arrecadou 41 milhões. Então a gente conseguiu diminuir o valor da dívida, né, que estava em mais de 700 milhões de reais. Reduziu para 675. Ok. Então você foi amortizando a dívida, conseguiu antecipar, enquanto o Corinthians ia pagando os juros. Só nesse valor que a gente amortizou, né, nesses 41 milhões, a gente tira da taxa de juros 7 milhões de reais, né? Porque se você jogar 18% de 41, são 7 milhões. 7 milhões a menos que o Corinthians tem que pagar por ano de juros, né? Que teria que pagar de juros. Então, fora os 41 que a gente amortizou, a gente tira uma dívida de 7 milhões do clube. Será que não faz sentido amortizar essa dívida, chegar a esse acordo, né, para diminuir esses 60 milhões ao ano? Para o torcedor faz total sentido. E para a diretoria, né? Ontem, então, parece que o presidente Soneca acordou um pouquinho mais cedo, né? Almoçou e falou, não vou tirar aquele cochilinho não, já vou tentar resolver isso daqui, vamos ver o que acontece. Mas é isso, o Corinthians fez a primeira reunião. Apresentou, né, essa ideia de que o clube tem de trocar essa taxa de juros. Se a gente vai conseguir, é uma outra questão. Mas já é importante tentar, né? Já é um passo interessante, é um passo de 60 milhões por ano. É um passo que ajuda a gente. É um passo que paga um transfer ban do Félix Torres. Porque o Corinthians está pagando esses juros. Não é que, vamos pensar... Não é igual sugerir o senhor Romeu Tomás Júnior. Não tá dando para pagar? Não paga, para de pagar. Não é isso. É porque aí a dívida vai aumentando. Bom, só piora, né? Só piora. A situação já tá difícil, iria piorar. Então, assim, o Corinthians, pelo que eu entendi, está buscando essa conversa com a Caixa, já apresentou essa primeira ideia, o que eu acho que tem que pressionar a Caixa, cara. Tem que pressionar, tem que buscar um acordo. O presidente da Caixa, né, já trouxe aí uma solução, um fundo de investimentos. Algum projeto tem que aparecer para que o Corinthians finalize o pagamento da Neoquímica Arena, né? Enquanto não aparece a SAF, a Safiel, o que seja, né? Algum investidor aí, a gente tem que ir buscando caminhos com as próprias pernas e aguardamos atualizações, família. Bom, e a última novidade, alguns torcedores até me enviaram, né? O João Cancelo, lateral direito português, que joga aí no Al Hilal da Arábia Saudita, mais uma vez apareceu aí com a camisa do Corinthians, né? Ele que tem contato com o Malcom, que está no Al Hilal, tem contato com o Renan Lodge, que apesar de não ter jogado no Corinthians, já demonstrou, né, um carinho com a equipe do Corinthians e tudo mais. E aí eles têm essa... Não sei se é uma brincadeira ou qual que é da resenha deles aí com o Corinthians. Fato é, o Malcom é torcedor do Corinthians, meio que influenciou aí o João Cancelo. Ele gostou do clube, se identificou, tem muitos itens do Corinthians, né? Como, por exemplo, a camisa aí, ele usa direto usa a camisa do Corinthians. E tem o Renan Lodge, que vira e mexe também, fala do nosso clube, já apareceu com camisa do Corinthians. E até aí, tudo bem, né? Tem muitos jogadores aí, eu sou corintiano, eu gosto do Corinthians, isso e aquilo. O problema é que na hora de negociar para vir pro Brasil, não fecham com o Corinthians. Então a conta não tá batendo, cara. Não tá batendo. E mais uma vez, a diretoria do Corinthians deveria ter esse olhar um pouco mais afunilado para esse tipo de jogador. Não só o João Cancelo, tá? O João Cancelo é um exemplo que apareceu essa semana por conta da camisa que ele está usando, ok. Mas o próprio Malcom. Vai conversando com o cara, entende o planejamento de carreira dele, o Renan Lodge, que seja, o João Cancelo, outros atletas, né? O próprio Roberto Firmino, na época que estava para sair do Liverpool.
Você tem que estar em contato com esses jogadores. Ah, não deu certo. Tudo bem, você não gastou nada. Você não gastou nada financeiramente para... Mas vai conversando com o cara. Fala, ó, a gente tá interessado. Quando você cogitar essa possibilidade, me liga. Mantenha um contato ali, ó. Demonstra interesse. Isso já muda, né, a cabeça do jogador. Coloca aquela pulga atrás da orelha, o cara fica pensando, cara, e se eu for pro Corinthians? Se eu for pro futebol brasileiro? Se eu aceitar o projeto? Acho que é uma boa, vou pensar, vou cogitar, vou entender. O cara começa já a imaginar esse cenário. Agora, se ele tá lá vivendo a vida dele de boa, aí quando ele decide, não, vou trocar de clube, já tá negociando contra o clube, aí do nada aparece o Corinthians, o cara não, já conversei com outro time, já tá encaminhado, aí é difícil, cara, aí fica complicado. Você tem que ir trabalhando isso um ano antes, 1 ano e meio antes, pro cara ir pensando nisso, conversando com a família, entendendo o momento da carreira, para quem sabe vir pro Corinthians, tá? Então, fica aí, né, essa dica, alguma coisa assim para nossa diretoria, e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre as atualizações de hoje, questão aí do Memphis Depay, também essa renegociação de taxas, né, com a Caixa Econômica, será que teremos um sucesso aí com o presidente Soneca? E o João Cancelo, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!